Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui. E agora a gente vai fazer aqui alguns exercícios de momento inércia, inércia diária, não momento de massa. Então vamos lá. Eu separei duas situações para a gente estar fazendo e vamos lá, né? Então determine o momento de inércia em x e y para a seção transversal a seguir. As dimensões encontram-se em centímetros. Tá? Então vamos considerar, né, nessa situação, nós tenhamos o eixo y aqui, tenhamos o eixo x aqui. Aqui a gente vai ter que usar aí, provavelmente, né, o teorema dos eixos paralelos, tá? Para a gente conseguir resolver essa situação. Bom, importante, né? O que a gente vai ter que definir? Tá? Para calcular isso aqui sendo uma figura posta, para que a gente determinar o momento de inércia em x, né, e calcular o momento de inércia em y, a gente vai precisar entender que a gente vai estar trabalhando com figuras compostas. Né? Nós temos aqui basicamente retângulo grande, né, um retângulo maior, e os retângulos menores. Certo? Então a gente vai ter três regiões. Eu vou considerar, então, sendo minha região 1 o retângulo maior, esse eu vou considerar sendo o 2 e esse o retângulo 2. Tá? Na verdade, aqui você tem a falta dessas duas regiões. Então, como que a gente vai proceder? O momento em x, ele vai ser dado pelo momento primeira, e como as outras duas estão faltando, eu vou subtrair o momento da 2 e subtrair o momento de inércia da terceira. Tá? A mesma coisa eu vou fazer então para o momento em y. A1, tá? A original x e x menos o momento de inércia da segunda, y, menos o momento de inércia da terceira também em y. Tá? São essas as relações que a gente vai ter que estar utilizando para resolver. O que acaba acontecendo? Aqui a gente vai ter que usar o teorema dos eixos paralelos. Por quê? Né? A figura 2 e a figura 3, elas não estão, né, encostadas ali, não estão sobre os eixos x e y. Então elas estão a uma certa distância, uma certa distância desses eixos. Tá? Então, para calculá-las, né, a gente vai ter que usar umas expressões da seguinte forma. Né? Então, o momento de inércia da segunda figura em x vai ser igual ao momento de inércia da segunda figura em relação como seu centroide, esse cara. Ou eu posso calcular em relação a esse cara. Tanto eu posso escolher o eixo. Mas se eu pensar então em relação ao centroide, então por x, né? Centroide, mais a área dela vezes a distância do centroide dela encontra-se no eixo x. Tá? Então, isso daqui também é a distância. Tá? Perfeito? A nossa segunda, terceira, né? Ela vai ter x também. Ela vai ser o momento de inércia da terceira em x' tá? Então, referente ao seu centroide,
mais a área dela, essa daqui, vezes a distância do centroide dela até o eixo X elevado ao quadrado. E isso vai acontecer da mesma forma aqui para os demais eixos. Tá? Então, para o Y, nós vamos ter da segunda em Y, nós vamos ter o momento dela em relação ao Y', que está no centroide, mais a área vezes a distância ao quadrado. Então, a distância também 2, só que agora em referente ao eixo Y. E 3, a mesma coisa. 3 vezes a esse. Então, a gente vai precisar de todas essas informações. Muito bem. O que a gente vai estar trabalhando? Vamos primeiro saber as coordenadas que a gente precisa. O que a gente vai precisar? Desse valor e desse valor. Que são, né? Esse valor. Que são aqui as distâncias, né? Isso aqui é a distância essa até o x, aqui é a distância até o y, o x, e aqui é a distância até nosso eixo y. Então, se a gente pegar essa relação, ó, aqui em cima a gente vai ter 4 com 3, 12, 4 com 3, 7, com 3, com mais 4, a gente vai ter 11, e aqui são mais 6. A gente está pegando a metade disso porque é a centroide. Né? Então, a gente vai ter aqui, são 11, mais 3, 14. Mais 3, 14. Então, nós estamos aqui a 14 centímetros. Então, só para a gente ter noção. Aqui a gente tem 4 mais 1,5, né? Metade desse 5,5. E aqui nós temos 2,5 mais 2,5. Então, aqui é 5. Então, é essas distâncias que a gente vai estar trabalhando para conseguir. O que a gente precisa agora? Calcular as respectivas, né, centroides das figuras. Bom, da primeira, a gente consegue calcular diretamente. Feito? A nossa x, a gente consegue calcular direto sem precisar dos eixos paralelos. Tá? De que forma? Ela direta vai ser dada por vezes a altura ao cubo dividido por 3. Tá? Então, a nossa base é 10 vezes a altura, toda a altura, então, esse nosso retângulo. Nós temos aqui 10 mais 6, mais 10, a gente. Deixa eu ver se é mesmo. 10 aqui. 6 aqui. 4, 10, total é 20. Então, 20 elevado ao. Isso tudo dividido, então, por 3. Então, o momento de inércia do primeiro vai ser dado por 10 vezes o cubo. Está um número muito agradável. Questão da divisão por 3 seria 26.666,67 centímetros a quadrado.
tenho também que o momento de inércia da primeira em y, ele vai ser dado de que forma? Né? A altura vezes a base ao cubo dividido por 3. Então, a altura é 10, é 20, a base é 10, então, cubo dividido por 3. A gente vai ter 20 vezes 10 elevado ao cubo, dividido por 3, temos aqui 6.666,67 centímetros quadrados. Então, os momentos de inércia da primeira figura são os casos mais simples que a gente pode calcular direto. Os dois mais trabalhosos são o da segunda e o da terceira, respectivamente. Tá? O da segunda, vamos calcular ele aqui. A segunda, eu vou ter, então, primeiro, o momento x', precisa calcular, precisa desse cara. Né? E o de x' dele vai ser como? Né? Vai ser base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então, vamos lá para ele. O 2 é esse. A base dele é 5 e a altura dele é 6. Então, a gente vai ter base 5 vezes 6, que é a altura do cubo, dividido por 12. Isso nos vai retornar expressão direta. Tá? Vezes 6 elevado ao 12, 90. 90 centímetros cúbicos. Preciso também do momento de inércia dessa segunda para y, em relação ao seu centroide. E para y, no caso, é a altura vezes a base ao cubo dividido por 12. Então, a altura dele é 6, a base dele é 5 ao cubo sobre 12. Vamos ver quanto que é retorno. Então, 6 vezes 5 ao cubo, 12, nós temos 62,5 centímetros a 4. Preciso do mesmo para essa figura 3, né? Já vou fazer isso. Então, para a figura 3, a figura 3, ela tem base 5 e altura 3. Né? A base dela é 5, a altura dela é 3. Tá? Então, a gente vai ter, para x, é base vezes altura ao cubo. Então, a base é 5, a altura 3 elevado ao cubo, dividido por 12. 5 vezes 3, 12. Teremos 11,25 centímetros a 4. E para 3 em x, em y, a gente vai ter, então, altura vezes base ao cubo dividido por 12. Então, a altura é 3, a base é 5, elevado ao cubo, por 12. 3 vezes 5 por 12, teremos 31,25 centímetros a 4. Acabou aqui? Infelizmente, não. O que nós vamos fazer? A gente precisa, necessariamente, né, do momento em 2x, né, e do momento de 3x, y, né, x em y. Então, o momento de 2 em x, que é o que eu desejo, ele vai ser o momento de 2x', está, momento 2 de x', e nesse caso, 90, mais a área, então, ele é 3 vezes 5, a área, segundo, ela é 3, é 5 vezes 3, 30, vezes a distância ao quadrado. A distância é 14. 14 ao quadrado.
O momento de 2 em y, ele vai ser, então, o momento de 2 em y', que é o 62,4, mais a área, que é 30, vezes a distância ao quadrado. E a distância ao quadrado dele, a distância dele é 5. Então, 5 ao quadrado. Que vai dar o retorno desses dois momentos. Tá? Então, primeiro ali 90 mais 30 vezes 14 ao quadrado vai ter 5.970. E o de baixo aqui, 62,5 mais 30 vezes 5 ao quadrado, nós vamos ter 812 centímetros da quarta. Filha, chegamos no momento de 2 em x e momento de 2 em y. Preciso do momento da 3 em x e do momento da 3 em y. O momento da 3 em x, ele vai ser o momento da 3x', que é 11,5, mais a área da 3 é 15, que é 5 por 3, tá? 15, vezes a distância x dele, ó, é 5,5. 5. E a distância e o momento da 3 em y, então, 31,25 mais 15 vezes a distância da 3 até o y, que é de 5. Finalizando praticamente agora. Então, 11,25 mais 15 vezes 5,5 ao quadrado. Nós teremos aqui 465 da quarta e o outro 31,25 mais 15 vezes 5 ao. Vai gerar para nós 406,25 centímetros. Muito bem. Tá? Dessa forma, a gente conseguiu calcular os momentos que a gente precisava. Ou seja, para eu calcular o momento em x, eu precisava do momento em x da primeira, da segunda e da terceira. Em y, eu precisava do momento da primeira, da segunda e da terceira em y. Agora eu tenho esses momentos. Né? Então, vamos determinar qual que é o momento resultante. Então, o momento em x, ele vai ser dado por o momento de x1, né, da primeira figura. Da primeira figura a gente chegou em 26.666,67, menos o momento da segunda, menos o momento da terceira. Tá? O momento da segunda em x é 5.970 e o momento em x da terceira é de 465. Isso nos leva, então, ao momento resultante de 26.666,7 menos os 5.970 menos os 465. Tá? Então, a gente chega no momento de 20.231,67 centímetros quarta. E o momento em y, ele vai ser, então, o momento em y da primeira, que é 6.666,67, menos o momento em y da segunda e menos o em y da terceira. Então, nós vamos ter da segunda em y menos os 800,5 menos os 406,25. Terceira, né? Os 6.666,67 menos os 812,5 para mais.
4,5 menos os 6,5. Então, gera momento resultante em Y de 5.447,92 centímetros a quarta. A gente teve um trabalho bem grande para calcular esse momento, porque eu tive que separar isso em 3 figuras, calcular os momentos individuais. Nós tínhamos ali figuras que não estavam, né, associadas ao eixo x, y, então eu tive que usar o teorema dos eixos paralelos. Isso faz com que o exercício ele fique bem grande, né? Vamos fazer mais um. Esse outro, né, ele é muito parecido, só que ele não quer que a gente calcule, né, o momento de inércia em y. Ele só quer o momento de inércia em x. Então, como ficaria? Né? Então, o momento de inércia de x, tá? Eu vou fazer a mesma situação. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o momento de inércia do retângulo e vou tirar o momento de inércia do círculo, que é a minha segunda figura. Eu vou ter aqui momento de inércia de x da primeira, menos o momento de inércia de x da segunda. Vou só me preocupar com isso. A primeira, ela já está encostada no eixo x, então eu tenho como determinar isso de forma direta. Maravilha? A segunda, não. Então, vamos escrever aqui a nossa fórmula Z. Né? O momento de inércia de x da segunda vai ser o momento de inércia x' dela, mais a área dela, vezes a distância dela ao quadrado. Ele vai ser determinado por isto daqui. Perfeito? Bom, a segunda, né, vai ser então ali um círculo. Eu já vou até escrever essa expressão aqui de uma forma mais adequada para a gente resolver. Não vou fazer separadamente igual eu fiz na outra. Mas direto. Então, nós teríamos que o momento de inércia em x, ele vai ser o momento de inércia em x1, né? Menos o momento de inércia em x' segunda, mais a área vezes a distância ao quadrado. Já estou tentando adequar aqui para a gente calcular tudo de uma vez só. Tá? Vocês vão ver como que isso facilita bastante a questão do cálculo. Tá? Então, algumas observações, né? Antes de a gente prosseguir. A gente tem essa região circular. A área é π vezes raio ao quadrado. Nosso raio é 25 milímetros. Né? Então, a nossa área vai ser dada por π vezes 25 ao quadrado. Vou marcar isso daqui, extremamente importante. Segundo, a distância, aqui, ó, a distância do centro da circunferência até o eixo x é de 75 milímetros. Então, eu já tenho D, nosso D, 75 milímetros. Cheio? Então, a gente já pode escrever essas expressões aqui. Então, vamos aqui para a nossa representação. Nós teremos momento de inércia em x vai ser igual momento de inércia da x1. O momento de inércia da x1 é o momento de inércia de um retângulo. O momento de inércia do retângulo a gente viu no exercício anterior. Ó, em x é base vezes a altura ao cubo dividido por 3. Tá? Então, vou fazer aqui, ó, base da figura 1 vezes a altura da figura 1 elevado ao cubo dividido por 3. Tá? Então, isso daqui, o primeiro momento. O momento da primeira. Tá? Menos, né, o momento em x da segunda. O momento em x da segunda é o momento de x do círculo. E do círculo, nós temos que o momento dele vai ser dado por π vezes o raio elevado à quarta dividido por 3. Nesse caso, né, como a gente tem paralelos, a gente vai fazer área vezes, né, a distância. Então ficaria mais π
vezes o raio ao quadrado, vezes a distância ao quadrado. Está aqui a nossa expressão. Agora eu vou substituir os valores para calcular tudo de uma forma só. Então, o momento em x vai ser a base do retângulo é de 100, vezes a altura do retângulo, que é de 150, dividido por 3, menos π vezes o raio. O raio é de 25 milímetros, 5 quarto, por 4, mais π vezes 25, que é o nosso raio, elevado ao quadrado, vezes a distância ao quadrado. A distância é 75. 75. Temos aqui a nossa expressão que permite o cálculo do momento de inércia em relação ao eixo x. Vamos ver quanto que isso vai dar. Então, 100 vezes 150 elevado ao cubo, dividido por 3, menos π vezes 25 elevado à quarta por 4, mais π vezes 25 elevado ao quadrado, vezes 75 elevado ao quadrado. Tá? Toma cuidado se você for jogar tudo isso de uma vez só na calculadora, para parênteses, certinho. Tá? Então, nós vamos ter aqui como resultado 101 mil milhões, na verdade, 148.542,2 milímetros a quarta é o nosso momento de inércia. O que a gente poderia colocar aqui é que isso seria muito próximo de 1,1 vezes 10 elevado a oitava milímetros. Perfeito? Então, tomar o cuidado, né, pessoal, usar as fórmulas como base, olhar se a fórmula, né, você vai precisar usar os paralelos para fazer a correção da localização, né, do seu centroide em relação aos eixos. Bom, pessoal, grande abraço. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco de tensão e deformação, resolvendo mais exercícios. Então, até o próximo vídeo. Fui!